Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7 e verso 14. Glória a Deus. Diz assim a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podemos assentar. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, nós estamos honrados por estar aqui nesta noite. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença. A Tua presença traz renovo, a Tua presença traz cura, a Tua presença traz libertação, a Tua presença traz transformação. Senhor, e nesta noite nós não somos nada sem Ti, que o Teu Santo Espírito nos conduza, para que a Tua palavra penetre corações preparados aqui esta noite, e que esta palavra encontre bons solos para frutificar em cada vida. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar. Eu sou apenas um servo e nada mais. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o pastor Hudson me fez o convite e me falou sobre o tema deste congresso, eu louvei a Deus por aquilo que Deus tem levado a liderança desta igreja a priorizar. Enquanto nós vivemos um tempo em que muitos estão preocupados com entretenimento, com atividades motivacionais na igreja, orar e jejuar é a essência da igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela começou com oração e com jejum. E vir para o jejum e oração é retornar ao início, é retornar à origem. E quando retornamos à origem, nós vamos viver o que aquela igreja viveu. Eu creio nisso. Irmãos, e nesta noite, eu confesso que em oração, eu queria trazer aqui uma palavra, usando alguns exemplos da Bíblia, de pessoas que venceram e foram mudadas, foram transformadas, através do jejum e da oração. Mas o Espírito de Deus falou muito forte ao meu coração, sobre a necessidade de compreendermos o que é o verdadeiro jejum bíblico. Muitas vezes nós praticamos o jejum. Eu confesso aos irmãos que tive o privilégio de nascer em um lar cristão, e desde bem pequeno eu aprendi com os meus pais a usar esta ferramenta, a prática do jejum e da oração. Mas eu confesso que muitas vezes fiz isso de maneira inconsequente. Muitas vezes jejuei por motivos fúteis, e por isso o Espírito Santo de Deus veio falar ao meu coração sobre a necessidade de compreendermos qual é a característica do verdadeiro jejum bíblico, o que representa, o que significa e como fazermos esse jejum segundo a Bíblia. E eu quero nesta noite entrar neste tema,
fazendo a primeira pergunta: o que é jejum? Muitos de nós aprendeu, jejum é você deixar de comer, de se alimentar por um tempo. E de acordo com o dicionário da língua portuguesa, essa é a definição. Jejum é a privação parcial ou total de alimentos durante algum tempo. Mas, quando você faz determinados exames ou vai passar por determinadas cirurgias, os médicos exigem o jejum. Mas esse não é o jejum bíblico. Você está jejuando? Sim, mas esse não é o jejum que a Bíblia ensina. Os médicos e profissionais de saúde têm falado muito sobre os benefícios do jejum para o corpo humano. A descontaminação daquilo que a gente se alimenta tantas vezes errado, a purificação do nosso corpo através do jejum. Mas esse também não é o jejum bíblico. Então, o que significa jejuar? De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, jejum no hebraico é a palavra som. E essa palavra correspondente no grego é a palavra nesteu, cujo significado é fome. Então, jejum de fato é deixar de se alimentar, mas não simplesmente deixar de se alimentar. Se você deixa de comer e não faz mais nada, você não está fazendo jejum, você está fazendo um regime. O jejum bíblico é o jejum que está ligado com a oração e com a leitura da palavra. Esse é o jejum bíblico. Além de deixar de se alimentar, você vai estar na presença de Deus. Então eu gostaria de falar, irmãos, nesses 2 dias que vamos ter a oportunidade de estar aqui com os irmãos, para que os irmãos entendam isso de maneira mais clara, eu gostaria de dividir essas ministrações em 2 partes. E hoje nós vamos nos dedicar ao jejum. E amanhã nós vamos falar sobre a oração. As 2 coisas precisam estar juntas. Mas para que seja mais didático, mais fácil para nós entendermos esse tema, eu quero dividi-lo. E hoje então eu quero falar um pouco mais sobre o jejum. E amanhã nós vamos nos dedicar ao tema oração. E unindo essas 2 coisas, o meu desejo é que aqueles irmãos que ainda não têm vivido a experiência do jejum e da oração, possam ser despertados, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus, e pela direção do Espírito Santo, a começar a prática do jejum e oração na sua vida. E para aqueles que têm vivido, como o pastor Hudson bem colocou, vários irmãos já estão praticando jejum e oração, que você possa crescer na prática desses assuntos, que você possa crescer na tua comunhão com Deus, através do jejum e oração, para que você possa viver o sobrenatural, para que você possa experimentar a intimidade com Deus, para que você possa adquirir maturidade espiritual, para fazer a prática dessas atividades algo agradável para você, e não algo pesado. Então nessa noite nós vamos falar sobre jejum. O jejum bíblico é o jejum, irmãos, quando nós estamos abstendo-nos de alimentação, para estarmos um tempo a sós com Deus. De acordo com a Bíblia, existem alguns tipos de jejum. O primeiro deles é o jejum total. O que é o jejum total? É um tempo que você vai ficar sem se alimentar com nada e sem tomar líquido. Nós vemos na Bíblia a prática desse jejum em algumas situações, mas eu quero trazer aqui apenas alguns exemplos. Esse jejum total, irmãos, ele é um jejum que ele não pode ser muito longo. Nosso corpo necessita de alimento e de água. Então nós precisamos jejuar com sabedoria. O jejum total, de acordo com a Bíblia, ele pode ser de algumas horas ou até de 3 dias. É isso que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia fala, por exemplo, em Juízes 20 e verso 26, que o povo de Israel jejuou
algumas horas do dia, e o texto nos diz: então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram até Betel, choraram, estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Quando nós olhamos também no livro de Esther, nós vamos falar dele um pouquinho mais depois, Esther, ela convoca os judeus para um jejum de 3 dias, um jejum total. Não comam nada e não bebam nada durante 3 dias. Mas além do jejum total, irmãos, existe também o jejum parcial, que nós vemos na Bíblia exemplos no livro de Daniel. Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que aqueles jovens hebreus foram levados cativos para a Babilônia, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E eles então tomaram uma decisão de durante 10 dias não comerem nada, senão vegetais, e beber água. Esse é o jejum parcial. Esse é o jejum que pode ser mais longo. No próprio livro de Daniel, também no capítulo de número 10, versos 2 e 3, a Bíblia diz que Daniel ficou 21 dias sem comer manjar desejável, nem carne e vinho. Ou seja, ele se absteve de alguns alimentos, mas comeu alguns outros alimentos. Isto é o jejum parcial. Temos ainda na Bíblia jejuns que foram mais longos, como o jejum de Moisés, no Monte Sinai, o jejum de Elias e o jejum de Jesus, que durou 40 dias. Este também é um jejum parcial, não é um jejum total. Amados irmãos, quando a gente olha então na Bíblia, a Bíblia nos ensina o jejum. Mas o mais importante do jejum não é se ele é total, se ele é parcial, se eu jejuei 1 dia, se eu jejuei 5 dias, se eu jejuei 10 dias, não é isso que importa para Deus. O que importa para Deus é como tem sido a minha atitude no jejum. É a essência do meu jejum. Não é o simples fato de eu ficar dias sem comer, mas a quem eu estou oferecendo o meu jejum. A palavra de Deus nos diz lá no profeta Zacarias, no capítulo 7, verso 5, Deus, usando o profeta, ele diz: pergunte a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Você percebe que você pode fazer um jejum que não seja para Deus? Você pode estar fazendo um jejum para você mesmo. Ah, eu quero os meus desejos realizados, então eu vou jejuar para mim. Você pode estar jejuando para que outros vejam você jejuar. Eu vou jejuar para que as pessoas vejam como eu sou crente, como eu sou espiritual, porque eu sou capaz de jejuar. Então eu sou mais crente do que os outros. O verdadeiro jejum, irmãos, ele é para Deus. Ele não é para mim, ele não é para os homens, ele é para Deus. O jejum trará benefícios para a minha vida. O jejum trará transformações, como o pastor Hudson bem colocou aqui, na minha vida. A partir do momento que eu jejuo, a partir do momento que eu me coloco diante de Deus em jejum, eu serei beneficiado, porque Deus vai me mostrar como eu devo orar, como eu devo viver. Deus vai mostrar coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Deus vai trabalhar na minha natureza. Deus vai trabalhar na minha vida de maneira que o nome dEle seja glorificado através da minha vida. Mas, irmãos, se o jejum é uma bênção, a segunda pergunta que eu preciso fazer é: por que é tão difícil jejuar? Não sei se é só eu, ou se é igual para todo mundo, mas eu acho difícil. E por que é difícil, irmãos? O alimento é uma necessidade humana. Um bebê, quando nasce, ele já busca o peito da mãe, porque é uma necessidade do ser humano se alimentar. Mas o alimento, irmãos, embora seja uma necessidade e seja algo saudável, ele também pode ser perigoso. E é por isso que o jejum é tão importante na vida de um discípulo de Jesus. Porque o jejum é renunciar essa necessidade do corpo
para você estar em comunhão com Deus. Quando olhamos para a Bíblia, lá no livro do Gênesis, no início da criação, Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, e ali eles tinham tudo que precisavam. Mas Satanás, a antiga serpente, o enganador, ele se apresentou para a mulher. E o que foi que ele ofereceu para a mulher? Um fruto. E o texto nos diz no verso 6, e vendo a mulher, que aquele fruto era bom para se comer, agradável aos olhos, e que traria entendimento, ela tomou, comeu e entregou para o seu marido, e ele comeu. Por que o diabo começa o seu plano para derrubar a humanidade, derrubar os nossos primeiros pais, oferecendo um alimento? Porque talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente recusar. E quando eu estava meditando, irmão, sobre o jejum, e vendo essa questão do alimento, eu comecei a olhar para a Bíblia e ver quantas vezes pessoas deixaram de ser abençoadas, abriram mão de vitórias, de bênçãos, de promessas, simplesmente por causa de um alimento. Além de Eva no jardim do Éden, lá em Gênesis 25, a Bíblia nos conta a história de dois irmãos gêmeos, filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Jacó era homem do campo, Esaú era um caçador. E Esaú saiu para caçar, e ele ficou o dia todo fora, talvez tenha ficado mais de um dia, buscando a caça. E ele não conseguiu. E quando ele volta para casa, seu irmão Jacó estava preparando uma refeição, um ensopado de lentilhas. E quando ele chegou e sentiu aquele cheiro, ele disse: que coisa boa. E ele então chega para Jacó e pede: Jacó, me dê um pouco deste ensopado. E Jacó disse a ele: eu te dou, mas você então me dê o teu direito de progenitura, primogenitura. Primogenitura era uma bênção que durava por uma vida. Ser primogênito significava, na ausência do pai, liderar a casa. Ser primogênito daria àquele filho o privilégio de receber o dobro da herança que os irmãos receberiam. Ou seja, a bênção da primogenitura era uma bênção que levaria benefícios para aquela pessoa durante toda a vida. Mas quando Esaú chega com fome e ele pede para Jacó: Jacó, me dê um pouquinho desse ensopado. Jacó disse: eu te dou, mas você então me entrega o direito de primogenitura. Ele disse: de que me serve o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? A Bíblia diz, irmãos, que Esaú sentou, comeu aquele prato e se retirou, e desprezou a bênção da primogenitura por um prato. Você consegue entender algo que é tão saudável para nós, ou como pode ser tão prejudicial? É por isso que a prática do jejum, irmãos, ela nos leva a dar menos valor para essas coisas e mais valor para aquilo que é importante. Quando eu jejuo, eu paro para pensar: o alimento é bom para o meu físico? Sim. Mas eu preciso muito mais do alimento espiritual para a minha alma. Porque o alimento me alimenta temporariamente, isso passa rápido demais. Mas a minha bênção espiritual vai perdurar por toda a eternidade. A Bíblia nos fala ainda que o povo de Israel, que foi tirado da escravidão do Egito, foi levado para o deserto, Deus dirigindo o povo, Deus conduzindo o povo, com uma nuvem que cobria durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Quando acabaram as provisões que eles tinham levado do Egito, e o povo achou: e agora o que nós vamos comer? Deus abriu as janelas dos céus e mandou o maná. No Salmo 78, o salmista descreve o maná como sendo o pão dos anjos.
Era o pão dos anjos que Deus mandou para o homem. Mas sabe o que o povo fez, irmãos? Depois de um tempo comendo maná, o povo começou a murmurar, porque eles sentiram saudade dos pepinos, dos alhos, dos peixes e das cebolas que eles comiam no Egito. Aquele pecado de murmuração levou à morte muitas pessoas no deserto. Por quê? Por causa de uma comida. Enfim, eu poderia citar aqui muitos exemplos, mas eu quero terminar citando o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e teve fome. E o diabo veio para tentar. Em que área o diabo tentou Jesus primeiro? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento físico é saudável, é uma bênção de Deus para nós, mas ele pode ser também um perigo, se nós não nos dominarmos. É por isso que a prática do jejum nos leva a renunciar por alguns momentos este alimento e dizer para Deus, Deus, o que mais importa é a tua presença. Deus, o que mais importa é o pão que vem de Deus. Sabe, irmãos, e a gente olhando para o Antigo Testamento, a relação do jejum no Antigo Testamento tinha muito a ver com luto. Você vai ver no Antigo Testamento as pessoas jejuando, e os termos usados no Antigo Testamento eram termos de pessoas que estavam realmente com sentimento de muita dor. Pessoas que haviam enfrentado calamidades, pessoas que haviam perdido batalhas, pessoas que haviam perdido pessoas que eles amavam. Esse sentimento levava essas pessoas à prática do jejum. E a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que essas pessoas, elas rasgavam as suas roupas, elas se cobriam de pano de saco e lançavam cinza sobre a cabeça. Este gesto demonstra a atitude de fragilidade do ser humano. Então, quando essas pessoas enfrentavam essas situações, elas iam para o pó, porque elas entendiam o que está escrito em Gênesis, lá no capítulo 6 e no verso 19. Você é pó, e ao pó tornará. O fato de lançar pó quer dizer isso, eu sou pó, e eu vou voltar por pó. Mas essas pessoas, muitas vezes no Antigo Testamento, só reconheciam isso quando elas estavam no pó. No momento das calamidades, no momento das aflições da vida, é que elas reconheciam o seu pó. Mas quando estava tudo bem, muitas vezes elas se esqueciam disso. E a Bíblia nos traz alguns textos que mostram justamente esse sentimento. Em Gênesis 37, no verso 34, quando os irmãos de José vieram até Jacó e trouxeram para ele a túnica de José, manchada de sangue, Jacó olhou para aquela túnica e disse, essa túnica é de José. Era uma túnica talar de várias cores, era uma túnica exclusiva, era uma túnica diferente. E quando ele olhou aquela túnica, ele disse, um animal estraçalhou o meu filho, um animal devorou o meu filho. E a Bíblia diz lá no verso 34, então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias. Olha o sentimento de luto aqui. Este era o jejum. O salmista escreve no Salmo 35, humilhei-me com jejum. Quando nós olhamos para Neemias no capítulo 1, no verso 4, Neemias estava lá em Suzã, servindo ao rei Artaxerxes, e ele recebeu a visita de um irmão, e esse irmão veio de Jerusalém, e ele perguntou, como que estão as coisas em Jerusalém? E esse irmão lhe disse, olha, os muros foram derrubados, o templo foi destruído, os portões da cidade foram queimados, e a cidade está uma destruição só.
E a Bíblia diz ali em Neemias capítulo 1, verso 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãos, esse jejum era um jejum que trazia esse quebrantamento, essa humilhação. Esse é o sentido do jejum. O pano de saco, irmãos, de acordo com a Bíblia Apologética NVI, era uma roupa, uma vestimenta feita com pele de carneiro, e geralmente era de cor negra. E as pessoas se cobriam com aquela veste, e elas ficavam se lamentando por vários dias. Isso era o pano de saco que a Bíblia diz. Então as pessoas tiravam a sua roupa e vestiam aquele pano de saco, um pano rústico, um tecido, uma roupa rústica. E elas então se colocavam no pó e se humilhavam diante de Deus. Irmãos, mas mesmo este jejum do Antigo Testamento, ele foi um jejum que por muitas vezes moveu o coração de Deus. Mesmo sendo um jejum que as pessoas só faziam no momento da pior dificuldade da vida, Deus, em sua misericórdia, Ele via a atitude dessas pessoas e Ele respondia com vitórias e provisões. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, a Bíblia conta a história de Amã. Amã queria destruir o povo judeu. Amã, ele odiava o povo judeu. E ele fez um plano para matar os judeus que estavam presentes nas 127 províncias do rei Assuero, do Império Persa. E ele então tramou esse plano. Mardoqueu, que era um judeu, primo da rainha Esther, quando ele ouviu aquele decreto, ele tirou as suas roupas, se cobriu de pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça e saiu andando pelas ruas. Alguém foi avisar a rainha Esther e disse: olha, o teu primo Mardoqueu está louco. E ela procurou saber. Ele disse para ela: olha, há um decreto contra o nosso povo, há um decreto de morte. E se você não fizer uma intercessão junto ao rei, nós vamos perecer. A rainha disse: mas como eu vou entrar na presença do rei sem ser convidado? Se eu entrar diante do rei sem ser chamado, ele me dará uma voz, uma sentença de morte, eu posso morrer. Mas ela disse: então convoque todos os judeus para um jejum de 3 dias. Convoque os judeus para um jejum de 3 dias, e eu vou entrar, e se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou até o rei. Os judeus fizeram aquele jejum de 3 dias, irmãos. 3 dias jejuando. E Deus começou a mover o sobrenatural de maneira tão silenciosa. E como que Deus agiu? O rei não conseguiu dormir. E ele chamou os servos e disse: eu não estou conseguindo dormir, tragam os livros das crônicas do meu reino e leiam para mim. E Deus fez com que os servos do rei pegassem justamente o livro onde estava escrito que o rei havia sofrido um atentado, um plano para matar o rei. E que aquele judeu Mardoqueu havia denunciado aquele plano. E que por causa daquela denúncia, o rei foi poupado. E quando o servo leu essa história, o rei falou: não me lembrava disso não. E o que nós fizemos com esse Mardoqueu? O servo falou: rei, não fizemos nada. O senhor foi preservado, o senhor foi livrado, e o Mardoqueu continuou aí. Ele disse: então nós vamos honrar esse homem. Quando Amã chegou no dia seguinte, irmãos, para falar com o rei, para matar os judeus, o rei falou: ô Amã, que bom que você está aí, vem aqui, rapaz. O que eu devo fazer, Amã, com um homem que eu desejo honrar? O Amã falou: esse homem sou eu. Ó rei, coloca as tuas vestes, coloca sobre ele a tua coroa, manda um servo teu
colocar ele no teu cavalo e sair pelas ruas da cidade dizendo: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. O rei disse: então pega Mardoqueu, coloca sobre o cavalo, coloca minha coroa e você vai diante dele anunciar na cidade. Irmão, você consegue ver aqui o poder do jejum? O jejum é silencioso, irmão, mas o jejum é poderoso. O jejum abala as estruturas. O jejum move a mão de Deus. O jejum faz Deus agir onde o homem não pode agir. É por isso que o diabo tem tanto medo de quem jejua. Porque ele não faz alarido, ele não grita, ele não pula, mas no silêncio ele se comunica com Deus. Ninguém está vendo, ninguém está notando, mas Deus está recebendo do seu trono. Aleluia. Mas jejum, irmãos, não está presente só no Antigo Testamento. E tem muita gente que diz: não, jejum é para o Antigo Testamento. Não, jejum está no Novo Testamento também. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 2, no verso 36 e 37, que quando Jesus nasceu, depois do tempo da purificação, José e Maria levaram Jesus para o templo para ser consagrado, para ser apresentado lá. E quando Jesus chegou no templo, a Bíblia diz que estava ali uma mulher, a profetisa Ana. E essa mulher tinha 84 anos de idade. E sabe o que essa mulher estava fazendo no templo? A Bíblia diz que essa mulher não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e oração. Eu estava falando aqui há pouco com o nosso irmão. Lá em Arapongas, nossa igreja, nós fazemos a manhã de consagração, fazemos vigília, fazemos busca de poder. Irmãos, e sabe quem está presente em todas essas reuniões? São as viúvas da igreja. Eu chego para orar. Elas estão lá. A gente vai para a vigília. Elas estão lá. A gente vai para a oração, na busca de poder, elas estão lá. E eu louvo a Deus por esses intercessores, porque muitas vezes ninguém vê. Elas não pregam, elas não cantam, mas elas são as colunas da igreja. As mulheres do jejum e da oração são a base de um ministério. Se eu estou aqui, é porque essas irmãs têm chorado por mim. Se você está aqui, saiba que tem alguém nas madrugadas chorando por você. Quando você está dormindo, muitas vezes, tem alguém de joelho dobrado, pedindo: Senhor, guarda, livra, abençoa. E é por isso que você está sendo abençoado. A Bíblia diz que no início do ministério de Jesus foi batizado, e ele foi para o deserto, ali ele jejuou, e Jesus ele ensina em Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte, ele diz assim: quando jejuardes, não mostrem aparência triste, lavem o rosto, não mostre para as pessoas que vocês estão jejuando, mas o Pai de vocês, que vem em secreto, Ele vai recompensá-los. Sabe, irmãos, essa é uma diferença grande do jejum do Antigo Testamento. Porque no jejum do Antigo Testamento ele era visível. Todo mundo notava. Vestes rasgadas, sacos
pano de saco, cinza na cabeça. Por onde a pessoa passava, todo mundo via. Olha, ele está amargurado, ele está em jejum, ele está humilhado. Mas Jesus ensina no Novo Testamento que agora, na nova aliança, não é exterior, mas é interior. Ele usa o profeta Joel para escrever e falar. No capítulo 2, verso 12 e 13, é o que ele diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as vossas vestes. Rasguem o coração e não as vossas vestes. Sabe, irmãos, o jejum que Deus quer de nós hoje é um jejum que nos humilha lá dentro. É um jejum que nos quebra lá dentro primeiro. E se nós estivermos quebrados lá dentro, as mudanças serão refletidas na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Por isso, Jesus ele deixa bem claro que não é se jejuarmos, mas quando jejuarmos. Ele deixa claro que hoje, jejum não é uma opção, é uma necessidade. Jejum não é se você quer, mas você precisa dele. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer conhecer Deus mais profundamente, Ele te convida a ir para o jejum. Ele te convida a esvaziar o teu corpo, para que você possa alimentar a sua alma. Através do jejum, Jesus está dizendo para você, assim como o teu corpo tem fome de comida, o teu corpo tem sede de água, que através do jejum, o teu espírito tenha sede e fome da minha presença. Se você se colocar em jejum, você vai viver o que você nunca sonhou viver. A igreja, irmãos, em Atos, ela era uma igreja de jejum. E o jejum, ele nos traz, irmãos, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. O jejum, ele nos faz estar mais atentos à voz do Espírito. Então, eu gostaria de, nesta noite, que você saísse daqui entendendo o jejum não como simplesmente um momento sem comer, mas é um momento onde eu vou, sim, deixar de alimentar o meu corpo físico para alimentar o meu espírito. Que você possa, daqui para frente, você que nunca jejuou, que você possa começar essa prática. Você possa dizer, olha, eu vou começar, vou jejuar algumas horas, e eu quero ter essa experiência de jejum. E você vai então se abster do alimento, e você vai separar um tempo, que você vai entrar no teu quarto, você vai falar com Deus, e você vai ouvir Deus através da sua palavra. Se você viver essa prática na tua vida, eu creio que você vai ter na sua vida a descoberta de tesouros profundos de Deus. Por vezes, irmãos, eu tenho tido essa experiência, quando eu tenho estado em comunhão com Deus, textos que por vezes eu li, reli, ouvi pregações, nesse tempo de comunhão, de jejum, parece que o Espírito Santo tira aquele texto da Bíblia e nos abre ele. E a gente olha para aquilo e diz, Senhor, como eu nunca vi isso? Como eu nunca percebi isso? E Deus fala, filho, só conhece os tesouros
quem mergulha na profundidade. Se você ficar na superfície, você vai viver o mesmo. É o mesmo culto, é a mesma reunião, é as mesmas pessoas, é a mesma vida. Mas quando você descortinar a prática do jejum, você vai pisar onde as águas são profundas. E onde as águas são profundas, você vai mergulhar. E Deus vai te revelar aquilo que Ele não te revelou ainda. Se você quer ter uma vida com Deus, de experiências sobrenaturais com Deus, faça algo diferente para Ele. Faça algo diferente para Ele. Diga: Senhor, até agora eu tenho vivido, Senhor, um cristianismo medíocre. Eu tenho vivido até hoje, Senhor, um cristianismo ritualístico. Eu tenho vivido um cristianismo cheio, Senhor, de coisas cotidianas. Mas, Senhor, eu quero ir mais fundo. Eu quero descobrir, Senhor, coisas mais profundas. Comece a prática do jejum. Você que não tem feito o jejum. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Todos nós temos. Mas se você quer viver isso, eu te aconselho a começar. Comece dando um primeiro passo. Fale com Deus. Senhor, até hoje eu não tinha me dado importância para a prática do jejum. Mas, Senhor, eu quero começar a viver isso na minha vida. Eu tenho certeza, irmãos, que você vai ver tanta coisa mudar na tua vida, que você vai se surpreender. Você vai se surpreender, você vai falar: Deus, que coisa, a prática do jejum me levou a tudo isso. E você vai ver que é assim. O jejum vai te levar a se esvaziar da carne e ser cheio da presença de Deus. Vamos nos colocar em pé.